Romanos, capítulo de número 10. Quem já achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Romanos, capítulo de número 10. A epígrafe do capítulo, a pretextual, vai dizer assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Agora eu vou pedir para vocês ler comigo apenas o versículo 4 do capítulo 10 de Romanos, que diz assim: porque O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. mais uma vez, porque O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. olha para pelo menos uma pessoa do teu lado e diga: a justificação A justificação é pela fé. é pela fé. Amém? Amados irmãos, vamos agora sair de Romanos e vamos abrir agora as nossas Bíblias, em nome de Jesus, no livro de Jeremias, capítulo de número 31. Amém? Jeremias 31. Abramos aí. Jeremias, capítulo de número 31, versículo 31. Quem já achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Vai dizer assim a palavra de Deus. Jeremias 31, 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa do Brasil. É do Brasil, não? Ah, é de Israel, né? Tá bom. Com a casa de Israel. É isso? E com a casa de Judá. Pronto. Para por aí. Vamos lá. O Senhor está falando aqui que Ele vai fazer um concerto novo. Muito importante. O Senhor vai fazer um concerto novo com a casa de Israel. Amados irmãos, primeiramente, para nós entrar profundamente nesse entendimento, vamos saber o que significa a palavra concerto. No hebraico bíblico, a palavra para concerto é berit. Este termo refere-se a um pacto, aliança ou acordo, frequentemente com implicações solenes e compromissos ou duradouros. O conceito de berit é central na teologia do Antigo Testamento, descrevendo as relações entre Deus e a humanidade e entre diferentes indivíduos ou grupos. Presta bem atenção numa coisa. Deus está dizendo aqui pelo ministério de Jeremias: eis que vai vir um dia que eu vou fazer um concerto com a casa de Israel e com Judá. Deus está dizendo com quem Ele vai fazer o concerto. Presta bem atenção nisso. Porque hoje é noite de nós descobrir uma cegueira espiritual acerca da palavra de Deus que está assolando todo mundo. E que muitos não querem entender e aceitar. Vamos ler o verso 2, o verso 32 em seguida, em diante de Jeremias.
até o 34, que diz assim: não conforme o concerto que fiz, ou com a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Por quê? Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o novo concerto, ou melhor, este é o concerto ou aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Agora vem a parte mais importante, que nós vamos ver dentro do Novo Testamento também. Deus está dizendo, porém, você está vendo? Deus está dizendo, olha só, porém, as minhas leis no seu, então não é do seu lado de fora, né? Deus está falando, porém, a minha lei no seu interior. Presta bem atenção, porque essa palavra, essa pregação dessa noite, é para tanto vocês que nos assistem aí no canal do YouTube, quanto os irmãos aqui da Vila São José presente. A vossa salvação depende de vocês. Porque a salvação é individual e apenas um meio. E vocês, ou melhor, nós, vamos ser salvos. A fé é nessa palavra, que é Jesus. Agora, se nós não acreditar no que está escrito nessa palavra e querer distorcer, vamos ver aqui dentro da palavra, que nós já estamos condenados. O nome da campanha é Salvando a Sua Criação. E Jesus, ou melhor, Deus não levanta ninguém para pregar a sua palavra que não tenha apenas um interesse. Glória a Deus. Falar a verdade para as almas que têm que ser salvas. O intuito de Deus levantar profetas para pregar o seu evangelho é só esse. Vai lá e fala para o meu povo ser salvo. Não é pedir dinheiro para ninguém, é ser salvo. Eu prego a vocês para que vocês sejam salvos. Aleluia. Eu não peço dinheiro de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar no verso 32. Porém, a minha lei, verso 33. Porém, a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora vamos abrir em Êxodo. Êxodo capítulo de número 24, versículo 8. Êxodo 24, versículo 8. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu o povo sobre o povo e disse: eis aqui, olha só, você quando lê essa passagem, você vai se lembrar de alguma coisa semelhante na grande ceia, na última grande ceia em Jerusalém. Olha só, 24:8 de Êxodo. Eis aqui o sangue do concerto. Traduzimos agora aqui no hebraico bíblico, aliança, né? Ou pacto, né? Ou pode também se chamar testamento, né? Então, eis aqui o sangue, olha só, eis aqui o sangue do concerto, o aliança, o testamento, que o Senhor, é Deus, não é Moisés, tem feito convosco sobre todas estas palavras. Quais palavras? Hebreus 12, 24. Agora nós vamos se aprofundar no Novo Testamento. Hebreus 12, 24.
Para quem está nos assistindo, nos acompanhando, que estuda a palavra de Deus, já sabe muito bem a direção que o Espírito Santo está levando nessa noite. Hebreus 12, 24 vai dizer assim. Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Esse nome aliança está com A maiúsculo. Está ou não aí na sua família? Está com A maiúsculo, né? Então quer dizer que é uma aliança de Deus. Grande. A minha está com A maiúsculo. É verdade, Senhor? Aliança que não é o homem que fez. É Deus. Hebreus 12, 24. Vamos repetir. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Agora nós vamos entrar na palavra dessa noite, que está em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. A palavra final desta noite, para nós entender o que Paulo está dizendo. 2 Coríntios 3. Vamos ler o capítulo 2, do versículo 14 em diante, tá? Até o versículo, vamos ler do versículo, capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 14 em diante. Vamos tirar direto, pelo capítulo 3. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Através dos apóstolos, Paulo está dizendo que Deus manifesta a todo mundo o cheiro do conhecimento. O que é o conhecimento? Aqui, ó. É os apóstolos que viram Jesus. É os apóstolos que, se for perguntado, ei, qual é a cor do olho de Cristo, ele vai saber falar. Se perguntarem quantas vezes Jesus Cristo ia no banheiro, ele vai saber falar. Qual era a forma da casa que morava Maria? Ele vai saber falar. Por quê? Porque eles estavam lado a lado com Cristo. São testemunhas de Cristo. E por intermédio desses apóstolos, os já acusados, cheios do seu Espírito Santo de Deus, escreveram o Novo Testamento. Glória a Deus. Vamos já entender o que eu quero chegar, quando eu quero chegar. Porque para Deus somos o povo cheio de Cristo. Nós que se salvam e nós que se perdem. Para estes, certamente cheios de morte, para a morte, mas para aqueles cheios de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falemos de Cristo, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguém, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque agora vem daí por diante o momento de mais atenção na palavra. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós quem? Os apóstolos.
Os apóstolos do primeiro século, que escreveram a Bíblia, a palavra de Deus. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo manifestada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Esse Espírito está com E maiúsculo. É o Espírito Santo. Paulo está afirmando o Espírito Santo que escreveu. Não em tábuas de pedras, mas na tábua de carne do coração. Ei, lemos aqui Jeremias 31, o quê? Que Deus ele ia escrever a lei dele aonde? Aonde? No nosso interior e na tábua do nosso, não conforme a lei de Moisés, que vimos em Êxodo. Então Deus não escreveu mais lei em tábua. Ele escreveu no coração daquele que abre e aceita as sãs palavras de Jesus Cristo Nazareno. Como? Pelo Espírito Santo de Deus. Mas existe muito espírito de engano em nosso meio. Muitos espíritos de engano. E quer saber quais são? Os que não estão aceitando essa pregação dessa noite. Porque nós vamos entrar mais profundo na palavra agora. Vamos do versículo 6 em diante. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Muitas pessoas andam falando que o estudo teológico, que o estudo bíblico mata o Espírito. Mas Paulo está dizendo aqui, e usam essa palavra aqui de 2 Coríntios 3,6, para dizer que a letra mata. A letra que mata é a lei de Moisés, ou todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquia. Aonde está isso, irmão Bruno? Prometo que eu vou lhe falar dentro da palavra que nós vamos ler agora. Que o Antigo Testamento foi cumprido, foi abolido. De Gênesis a Malaquia, quem quiser viver, está vivendo para a condenação. Vamos ver? Vamos lá. Verso 8. Como não será de maior glória. Vamos ler o verso 7. E se o ministério da morte, olha só, gravado com letras em pedras, olha o que Paulo está dizendo, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, o que Paulo está dizendo, a lei de Moisés matava, viu? Quem quer viver lá, está morto. Está balançando no espírito, mas é um espírito de engano. Quando Cristo chamar, a trombeta soar, ele vai cair por terra. Porque ao homem pode até enganar, mas a Deus, aquele que me levantou para pregar o seu evangelho da graça, a ele você vai enganar. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Alguém sabe o que é transitório? Passageiro. Então, se o Antigo Testamento era passageiro, por que eu vou querer
essa lei ainda, ou o que está escrito aqui até em Malaquias, que é uma lembrança do povo dos judeus que não obedeceram à lei dada no Sinai. Por quê? Verso 9. Se o ministério da condenação, olha só Paulo enfatizando mais profundo, está condenado, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, passageiro, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés. Está entrando na parte importante e profunda, e aonde vai abrir a cegueira de muitos agora. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim. Para o fim. Repita comigo, para o fim. Para o fim. Daquilo que era transitório, passageiro. Agora o verso 14, para derrotar os espíritos enganadores. O versículo 14, para derrotar o Chico Tripa e jogar por terra dentro do inferno, que é onde ele merece estar para sempre. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição, no ensino do Velho Testamento, o qual foi por Cristo, mais alto, o qual foi por Cristo. Está assim na sua Bíblia? Sim. Está? Sim. Foi por Cristo agora ou não foi? Sim. Mas foi depois de quê? Depois que ele cumpriu toda a lei. Porque em Mateus 5, 17 e 18, ele diz: não cuides que vim abrogar, destruir a lei. Não, eu vim cumprir. Porque não pode se tirar um tiro ou um jogo da lei sem antes cumprir. Então Cristo cumpre, ou melhor, quem crê que Cristo é Deus, levanta a mão. Que Cristo é Deus, levanta a mão. Então você está crendo que não foi Cristo, foi Deus que falou em Mateus 5, 17 e 18, né? Então Deus está dizendo: primeiramente tenho que cumprir o que eu mesmo falei, para depois eu trazer uma nova lei. E aonde que está essa nova lei? Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Aí está a nova lei de Deus. Agora, eu sei que é forte. Muitos estão sendo enganados. Mas o tema da campanha, não se esqueça, ele estava no princípio com Deus. E se ele estava no princípio com Deus, é porque ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso e dele ninguém pode desfazer nada. O querer dele ninguém pode desfazer. A vontade, os planos de Deus ninguém pode frustrar. E o nome da campanha é Salvando a Sua Criação. A criação de Deus, que Paulo vai dizer em Romanos 9, o oleiro faz vaso para honra. Esse vaso de honra é para ser salvo, tá? E o oleiro faz vaso para desonra. Esse vaso para desonra é para Deus mostrar que está condenado. Por que é que a epígrafe do capítulo 10 de Romanos vai dizer que os judeus rejeitaram a justiça de Deus? Sabe por quê? Porque Deus cegou seus olhos. Deus tampou o seu entendimento, para que só aqueles que tivessem fé e acreditassem em Jesus
do fundo do coração e aceitasse. Irmão, o que é acreditar em Jesus? É você aceitar o que ele disse, irmão. Uou! Aleluia. Crer em Jesus, não é chegar na igreja, levantar a mão e dizer, eu aceito Cristo, não. Crer em Jesus é você aceitar o que ele disse. Porque eu posso muito bem, pastor Maurício, dizer que eu creio em Jesus, mas não aceitar que ele vai falar em Mateus 19:9, que qualquer homem que repudiar sua mulher, divorciar, separar, a não ser por traição, e casar de novo, comete adultério. Se eu não aceitar que ele falou isso, como que eu posso crer em Cristo? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Porque já ficou bem claro aqui, agora há pouco, que não era Cristo que estava falando. Era Deus. Aleluia. É Deus que está falando. Glória a Deus. Essa palavra aqui, Novo Testamento aqui, ó. Jesus, ou melhor, Deus na carne de Jesus, falando para o povo. Mas só quem está com o coração aberto. Você sabe por que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 2, verso 8? Porque pela graça sois salvos. Que graça é essa, Paulo? Um favor. Um favor. Um favor imerecido. Iminente. Nenhum de nós merece nada da parte de Deus. Ou, por que, irmão Bruno? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos limitados. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas Deus, ele é o quê? Ilimitado. Repita comigo. Deus é ilimitado. Ilimitado. Aí Paulo vai dizer, olha aqui, igreja que está em Éfeso. Ou melhor, olha aqui, habitantes, moradores de Éfeso, aos Efésios. Porque pela graça sois salvos, mas é só pelo meio, tá? Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, não, tá? É por meio da fé. Aleluia. Você se lembra quando lemos Romanos 10:4 que a gente falou assim, a justificação é pela Fé. Uou! Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que o justo viverá. Pela fé. Que fé é essa? Agora vamos aprofundar essa fé, minha irmã? Glória. Como que se aprofunda, irmão Bruno, essa fé? Jesus, ele deixou pelo seu ministério de Paulo um alerta para nós. Pastor Maurício, abra aí 1 Coríntios, 1 Coríntios 16. 1 Coríntios. Vê se é a primeira ou a segunda. É. 1 Coríntios 16:2. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Pode ler, pastor. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Aí Paulo vai dizer, no primeiro versículo do capítulo 16, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, quem é os santos? É aqueles que creem em Jesus. É os que entregam a sua vida a Cristo. Que se esforçam para viver uma vida de santidade. Mas que santidade é essa? Amando o próximo, fazendo o bem a quem faz mal. Porque santo é quem faz o bem, é quem faz mal.
por quê? Eu vou falar uma coisa aqui, pastor Maurício, que quem é religioso vai me escarnecer. Ser santo não é vestir paletó e gravata ou usar uma saia até lá nos pés, não. Glória a Deus. Ser santo é praticar a justiça. Glória a Deus. E Paulo está falando aqui, ó. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei. Depois de Cristo, Paulo foi o maior implantador de igrejas no primeiro século. E Paulo falou, eu ordenei as igrejas da Galácia. Paulo está dizendo, eu ordenei que vocês tirem da sua casa o que vocês têm, mas conforme a sua prosperidade. Porque Deus ama aqueles que dão de coração. Isso é o que faz a igreja de Cristo que ainda existe na terra. Fora disso, é engano. Glória a Deus. Pastor Maurício, eu sei que depois da pregação que está sendo filmada e colocada no YouTube, eu vou ser muito esclarecido, mas eu tenho que esperar daí para pior. Glória a Sabe Deus. por quê? Porque assim como disse Abraão, o Senhor é o meu galardão. Glória a Deus. Eu não tenho que pregar para ser aplaudido. Eu não tenho que pregar para ser ovacionado, não. A honra e a glória é para o Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, vocês tiveram uma semana dura. Vocês tiveram uma semana de muitos levantes, dificuldades, dor, enfermidade, trabalhando, batendo cabeça, no frio, no sol. Vocês merecem, num domingo desse, ouvir a verdade de Deus. Aleluia. Vocês merecem porque Deus deu seu Filho para que vocês não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por que, irmão Bruno? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês sabem o que Deus falou na vida de Jesus? Todo aquele que crê, que acreditar no Novo Testamento e for batizado, glória a Deus, será salvo. Ele que está falando é irmão Bruce aqui? É quem, irmão? É quem? A hora de quem? Glória a Deus. Não, Glória Deus a Deus. falou na palavra. Glória a Deus. Deus falou na palavra. Todo aquele que crê e for batizado, ele vai ser salvo. Agora, quem crê, só que sabe é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas você quer mostrar que você é a igreja de Cristo nessa noite? Faça o bem a quem faz mal. Libere perdão a quem te caluniia. Fuja dos falsos enganos e ensinos que ficam te pedindo dinheiro. Sabe por quê? Porque a tua salvação é pela fé. Quem te justifica agora é Cristo. Glória a Deus. A justificação é pela fé. E os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? 5 letras. Você falou agora. O nome. A justiça de Deus tem 5 letras. Qual é o nome? Você falou agora há pouco, irmão. Jesus. Glória a Deus. Jesus. Porque em Mateus capítulo 1, verso 21, Gabriel chega lá e diz: ei, você vai dar à luz um filho, varão. E
você vai colocar o nome dele de Jesus, sabe por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados. Oh. Mas o povo que Gabriel falava era os judeus. Mas aqui tem alguns judeus aqui? Tem não, né? Mas por conta dos judeus ter rejeitado a justiça de Deus, Glória a Deus. o que aconteceu? Aleluia, meu Deus. Como filhos adotivos, Aleluia. pela divindade do Espírito Santo. Sim, meu Deus. Quem recebe a adoção do Espírito Santo? Aleluia. Eu quero liberar a profecia lá, baixou e canta lá, baixo. Pai, que toda a cadeia de amarra espiritual, levanta a tua mão. Essa noite venha ser quebrada e derrotada, Pai, em nome de Jesus, desfaz. Glória ao teu Desfaz, ó Pai, esse engano da vida desse homem. Louvado seja o Teu, nosso Deus, nosso Em nome de Jesus de Nazaré, meu Pai, eu te peço, descobre a visão espiritual desse homem. Descobre, meu Pai, a visão espiritual dessa mulher, Pai. Para que ele possa e ela possa ser salvo. Porque a salvação é pela fé, Pai. A salvação é pela graça, por meio da fé, que só vem de uma pessoa, o teu filho, meu Pai. Tem de misericórdia nessa noite, eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus. Vamos ler aqui Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Para ficar agora pouco, aí vem na mente. Gálatas 3, 17. Falei, oxe, aí eu fui ler e deu certo, porque tem tudo a ver. Gálatas 3, 17. Olha só. Mas digo isto que, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. O Antigo Testamento não invalida ou não abole a promessa que o pastor Marcos acabou de falar agora. Que promessa é essa? Paulo está pregando para a gente. Paulo não está falando para quem é judeu. Paulo está falando para quem é como nós éramos, gentil. O que é gentil? Um povo incivilizado, um povo não cristão, um povo, entendeu? E não, que civilização? Agora nós temos. Qual é a tua identidade, meu irmão e minha irmã, nessa noite? Qual é a nossa identidade hoje, meus irmãos? Ninguém sabe. Qual é a nossa identidade? Filho de Deus. Cristão. Você veja que o mundo, ele é contra os cristãos. Quem é cristão de verdade, não obedece o mundo. Não deve segundo os condimentos do mundo. Quem é cristão de verdade, age com misericórdia. Quem é cristão de verdade, pratica a justiça. Glória a Deus. Vamos ver o verso 24 de Gálatas 3. Verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio ou guia para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Glória a Deus. Está vendo? A lei serviu como guia. E sabe aquelas pessoas que não enxergam? Aí precisa de um guia para guiar do outro lado da rua? Cristo é o outro lado da rua. E o guia é a lei. Nós somos cegos. Aí nós estamos guiando pela lei. Quando chegou do outro lado da rua, chegamos em Cristo. Chegou em Cristo, acabou, meu irmão. Glória a Deus. Esquece o passado, porque Paulo vai dizer aos Coríntios: aquele que morrer, se alguém, pois, está em Cristo, ei, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh. Deus, Senhor. Quem está crendo na palavra nessa noite? Aleluia. Glória a Quem Deus. está crendo na graça de Deus?
Quem está recebendo da parte de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu confio para os irmãos que está uma graça tremenda aqui dentro de mim, que eu estou tentando me segurar para não chorar. Eu estou tentando, sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, quando está lá dentro, ela. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma pessoa aqui em nosso meio que a palavra está falando muito fundo da tua alma. Glória a Deus. Às vezes vai ficar. A palavra está falando muito fundo na tua alma. Você estava sendo enganado. Vai ficar. Eu não vou chamar. Se quiser levantar a mão para receber a bênção, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O homem vai dizer, olha, está na Bíblia que tem que fazer isso. Aí você vai dizer assim, ó, está em qual parte da Bíblia? A Bíblia tem 5 partes. Aí vai falar, não, está aqui, Malaquias, não sei o quê. Vai dizer assim, fique para você. Porque Malaquias é a lei de Moisés. E era para os judeus. Vamos ler Malaquias capítulo 1, versículo 1. Lê aqui, por favor, Malaquias capítulo 1, verso 1, para ver quem que Malaquias estava falando. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Vamos ver para quem que Malaquias falou tudo o que estava nesse livro aí. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aqui. Malaquias capítulo 1, verso 1. Profecia do Senhor contra Israel. Peraí. Contra quem? Israel. Prossegue. Profecia do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nós tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Você está vendo para quem falou Malaquias? Tem alguém da casa de Israel aqui? Então quando eu vier falar para você de Malaquias, a primeira aliança era para a justificação do pecado. Vou falar bem profundo. O Antigo Testamento era para a justificação do pecado. A lei de Moisés era para dizer que você tem pecado. Era para confirmar que você tem pecado. Era para isso que servia a lei de Moisés. Justificação, confirmar, provar, argumentar, razão, etc. Agora, Cristo remiu, libertar, salvar, resgatar. Remissão significa perdoar, misericórdia, salvação, purificação. Cristo te livrou. Se você crê, tu só vai fazer o que ele diz. Glória a Deus. E pronto. Por que, irmão Bruno? Porque ele estava no princípio com Deus. E hoje, em nosso meio, ele está salvando a sua criação. Glória a Deus. Amém? Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.